Eu estava folheando os vídeos sem pensar, sem esperar muito, até que os vi. Aquele casal compartilhando sorvete na rua, parecendo tão apaixonados, era meu marido e seu namorado da faculdade. E a camisa que ele estava vestindo? Eu tinha acabado de passar para ele ontem à noite. Naquele momento não hesitei. Aguentei esse casamento por 40 anos. Mas agora acabou. As pessoas sempre subestimam uma dona de casa, mas quando ela acorda não têm ideia de quão cruel ela pode ser. Era sábado de manhã quando meu marido, Dr. Charles Bennett, saiu para uma reunião do corpo docente da faculdade. Charles sempre tratou a universidade como se fosse sua segunda casa. Como um dos mais respeitados professores séniores do East Bridge College, ele nunca se afastou da academia, nem mesmo nos finais de semana. Eu me acostumei com suas partidas antecipadas e retornos tardios, assim como me acostumei a cuidar da casa sozinha. Naquela manhã, esfreguei o chão 3 vezes, lavei a roupa e passei cuidadosamente as camisas e calças de Charles. Ele era meticuloso com suas roupas. Tudo tinha que ser nítido, impecável, sem vincos, sem rugas. Durante 40 anos segui a mesma rotina. Em algum momento ao longo do caminho, isso deixou de parecer uma tarefa e passou a fazer parte do próprio casamento. Quando olhei para cima, já era meio-dia. Preparei um sanduíche rápido e comecei a pensar nos mantimentos que precisaria para a noite. Hoje foi nosso 40º aniversário de casamento. Nosso filho Ryan e sua esposa Natalie estavam trazendo o nosso neto Leon para jantar. Charles não suportava o cheiro de carne de porco. Ryan se recusou a comer vegetais. Natalie estava em outro impulso de saúde. Baixo teor de gordura, baixo teor de carboidratos, tudo sem graça. Leon tinha alergia a frutos do mar. Planejar um jantar em família sempre me deu dor de cabeça. Mordisquei meu almoço enquanto folheava os rolos do Instagram, na esperança de encontrar algumas ideias de receitas. Foi então que um vídeo local chamou minha atenção. Um casal de cabelos grisalhos estava lado a lado na calçada. A mulher segurava uma casquinha de sorvete, rindo enquanto fazia um pequeno L e depois a levava suavemente em direção aos lábios do homem. Ele sorriu ternamente, segurando a mão dela enquanto se inclinava para dar uma mordida no mesmo lugar. Havia algo tão íntimo, tão dolorosamente doce naquele momento. Seus cabelos eram prateados, seus rostos marcados pela idade, mas o calor entre eles parecia tangível, como se você pudesse alcançar através da tela e tocá-la. A pessoa que estava filmando era apenas um transeunte. No entanto, nem eles conseguiram evitar murmurar: Deus, espero encontrar alguém com quem envelhecer assim. Se eu os tivesse reconhecido, talvez tivesse suspirado, tocado pela beleza do amor ao longo da vida. Mas eu os reconheci. O homem estava vestindo uma camisa branca e calça cinza carvão, exatamente a roupa que eu havia passado para ele na noite passada. Eu ainda tinha o vergão vermelho no pulso causado por uma explosão de vapor. Os sapatos de couro preto polido em seus pés. Eu os poli com graxa de sapato esta manhã. Esse homem era meu marido, Charles Bennett, e a mulher que lhe dava sorvete, Vivian Arper. Sua faculdade Flamme. O tempo havia gravado linhas finas ao redor de seus olhos, mas sua beleza não havia desaparecido. Ela usava um vestido vintage justo que exibia sua figura esbelta. Sua postura era fácil, sua elegância intocada pela idade. O vídeo repetia repetidas vezes. Perdi a noção do tempo. Minha visão ficou turva e nem percebi que as lágrimas tinham começado até que elas caíram no meu avental, deixando uma mancha de gordura na curva suave da minha barriga. E então, do nada, um pensamento surgiu. Charles sempre foi uma aberração. Ele come em tigelas de cerâmica azul com pauzinhos de madeira escura. Bebe apenas em copo transparente. Eu, por outro lado, uso pratos de porcelana branca, utensílios leves, caneca de cerâmica, e Deus nos livre de misturá-los. Quando estávamos apenas nós dois jantando, ele usava uma espátula para desenhar uma linha imaginária na travessa, um limite literal. Qualquer porção que ele servisse era dele, o resto era meu. Assim que acidentalmente ultrapassei a linha invisível, ele bateu os talheres na mesa com tanta força que a sopa espirrou em meu rosto. Naquela época morávamos em um apartamento antigo e apertado, do tipo onde o fogão quebrava a cada 2 semanas. Limpei tudo e comecei a cozinhar novamente. Só depois que Ida o persuadiu a terminar a refeição é que percebi a dor aguda que torcia meu abdômen. Foi apenas algumas semanas depois de eu ter dado à luz e naquele momento, enquanto estava sentada sozinha, meu coração apertou como se estivesse sendo esmagado por um torno. Minha boca se abriu, mas não entrou ar. Todas aquelas lembranças que tentei tanto enterrar voltaram como um marmoto desde o momento em que engravidei e dei à luz. Charles e eu não dividíamos a cama há 38 anos, e o beijo era quase inexistente.
Nas raras ocasiões em que fizemos sexo, ele era frio, mecânico, nunca terno, parece patético, eu sei. Eu costumava acreditar que Charles Bennet era assim, distante, indiferente, emocionalmente indisponível. Achei que não teria importância com quem ele se casasse. Ele sempre seria assim. Mas hoje percebi que estava errado. Charles podia rir, podia segurar a mão de alguém, podia dar uma mordida em uma casquinha de sorvete que outra mulher já havia provado. Acontece que sua obsessão por limpeza só foi feita para mim. Não sei se chorei até dormir ou simplesmente desmaiei de por exaustão e desgosto. Quando acordei no sofá já eram 4 da tarde. Ouvi vozes vindas do estúdio de Charles, em tom acadêmico baixo e comedido. Fui até o banheiro, lavei o rosto, depois fui para o quarto e coloquei a roupa mais bonita que tinha. Depois disso, fui em direção ao seu escritório. Ele estava em uma videochamada com um de seus alunos discutindo algo que eu não conseguia entender. Alguma teoria acadêmica densa, sem dúvida. Quando ouviu a porta se abrir, olhou por cima do ombro e numa fração de segundo saiu do quadro, lançou-me um olhar penetrante e gesticulou sutilmente para que eu saísse. Fingi não notar. Fiquei perfeitamente imóvel, à esquerda, sem escolha. Ele continuou sua atuação, interpretando o gentil e dedicado professor, guiando pacientemente seu aluno através de qualquer labirinto intelectual em que ele estivesse perdido. Eu apenas fiquei ali estudando o homem com quem vivi por 40 anos. Seu cabelo grisalho estava penteado para trás com gel. Óculos finos de aros dourados repousavam sobre seu nariz proeminente. A idade suavizara suas feições outrora duras, dando-lhe uma aparência de refinamento, de dignidade. Mas quem acreditaria que esse homem supostamente gentil e respeitável nem se preocupou em verificar sua esposa desmaiada no sofá? Charles finalmente encerrou a ligação e fechou o laptop, as sobrancelhas agora franzidas em uma carranca profunda. Por que você está esperando que Ryan venha jantar? Você sabe que horas são. Você nem começou a cozinhar. Eu preciso falar com você. Aproximei-me de sua mesa. Talvez eu estivesse parado por muito tempo porque minhas pernas cederam um pouco. Tive que me agarrar a uma pilha de papéis só para me equilibrar. Charles imediatamente retrucou. Quão desajeitado você consegue ser? Você não consegue nem andar em linha reta. Não toque em meus arquivos. Ele estendeu a mão para me afastar, depois hesitou, quase como se sentisse repulsa pela ideia de me tocar. A estranheza de seu gesto teria sido ridícula se não fosse tão familiar que, ali mesmo, foi assim que ele me tratou todos esses anos. Eu costumava suportar isso. Eu costumava dizer a mim mesmo para ficar quieto, para sorrir apesar disso. Mas hoje, pela primeira vez, eu realmente senti isso, aquela coisa crua e fervilhante chamada raiva. Charles, você realmente foi a uma reunião hoje. A cor surgiu em seu rosto em um instante. Sua voz era afiada, defensiva. Você está-me acusando. Eu trabalhei para caramba por décadas. Todo fim de semana estou em reuniões. Se eu não estivesse trabalhando, de que outra forma você ficaria sentado nesta casa como maldito parasita? Olhei para seu rosto contorcido e de repente tudo ficou claro. Professor Bennet, você já pensou quanto custaria contratar uma governanta live-in de plantão 24 horas por dia? Eu trabalho. Eu simplesmente não sou pago por isso. Deixe-me lembrá-lo. Naquela época eu poderia ter ido para a faculdade também. Desisti da minha educação para que você pudesse terminar a sua. Desisti e aceitei 3 empregos só para te sustentar. Charles não esperava que eu reagisse assim. Seus lábios tremeram, sua postura vacilou. Eu não quero discutir. Não faz sentido arrastar tudo isso. Basta ir preparar o jantar. Mas eu não ia desistir, não desta vez. Peguei meu telefone, aumentei o volume e segurei o vídeo bem na frente do rosto dele. Sua expressão mudou. Ela, o que isso quer dizer? Encontrei Vivian por acaso. O que eu deveria fazer? As pessoas adoram fazer suposições. Deu uma risada fria. Você quer dizer aquela coincidência espontânea de sorvete. Mas, Charles, você nem come doces. Seus olhos escureceram, sua voz, Rose, até quase sacudir as paredes. Você sempre foi tão mesquinho, como há 40 anos. Você nunca muda. Juro por Deus, não aconteceu nada entre mim e Vivian. Não manche nossa amizade com suas suspeitas distorcidas. De repente, senti uma exaustão profunda. Esse era realmente o homem que eu amei e ao qual apoiei por 40 anos. Entrei na cozinha, peguei a tigela e o copo de Charles e voltei para seu escritório. Você passou todo o nosso casamento separando tudo nesta casa, até os pratos que comemos.
Mas convivia narper você não pareceu se importar em dividir uma maldita casquinha de sorvete. Levantei a tigela e o copo e bati-os com força no chão. Cacos de porcelana e vidro explodiram na madeira. Charles deu um pulo para trás, alarmado. Um fragmento enfeitou minha bochecha. Senti uma pontada quando uma gota de sangue se formou. Limpei-o com as costas da mão e disse baixinho: durante 40 anos você se recusou a comer da minha tigela, a beber do meu copo, por mais limpos que eu os tivesse feito. Então agora eu quebrei o seu esta noite. Você estaria disposto a comer do meu, beber do meu copo? Se você ousar mentir, que você e Viva apodreçam. Inferno! Charles congelou. Ele me encarou por um longo momento antes de finalmente responder com uma voz estranhamente calma. Não seja ridículo, ainda é cedo, vou comprar um conjunto novo. Deixei escapar uma pequena risada. Um professor universitário com muito medo de uma maldição para oferecer uma única mentira reconfortante à sua própria esposa. Charles me desprezava, mas anos atrás ele se casou comigo porque não tinha condições de pagar a faculdade sozinho. Eu estava perdidamente apaixonada por ele. Eu sabia que não era bonita o suficiente para ele. Agarrei-me às minhas notas apenas para sentir que tinha algum valor. Tive notas melhores nos testes do que ele, mas desisti de tudo, deixei a escola e trabalhei em 3 empregos só para que ele pudesse terminar o curso. Durante décadas eu dei tudo a ele e em troca ele me deu distância, frieza, repulsa, e agora ele podia segurar a mão de Viviane e comer sua casquinha de sorvete sem vacilar. O fogo em meu coração que queimou por tantos anos finalmente se apagou. Terminamos. Charles. Fui até o quarto e comecei a fazer as malas em silêncio. Suas palavras amargas ainda ecoam em meus ouvidos. Você tem 60 anos e de repente pensa que é uma mulher moderna tentando se separar. Por favor, quem vai te alimentar? Vestir você. Você é apenas uma dona de casa. Eu poderia contratar uma faxineira amanhã que faria um trabalho melhor. Você acha que vale alguma coisa? Você está velho. Que homem em sã consciência iria querer você? Todo mundo precisa de uma saída para suas emoções. Charles sempre foi um cavalheiro perfeito em público, mas no momento em que entrou pela nossa porta da frente ele se tornou rude, frio e cortante com ele. Eu era desajeitado, de raciocínio lento, de aparência simples e totalmente inexpressivo em todos os sentidos possíveis. Mas pelo menos trabalhei duro, estava saudável, não morreria de fome na rua e, mais importante, tinha uma tábua de salvação insubstituível em meu mundo. Minha melhor amiga selvagem, irreverente e infinitamente leal, Samantha Keane. Conhecê-la foi, sem dúvida, o maior golpe de sorte da minha vida. Só então meu telefone tocou. Uma mensagem de voz. Apertei o play. A voz de Samantha explodiu, vibrante e sem remorso como sempre. Elaine, acabei de sair da garagem. Estarei na sua casa em 20 minutos. Quer que eu traga 2 cabeças musculosas para dar uma surra naquele velho bastardo? Eu não pude deixar de rir. Espero por você lá embaixo. Obrigado por me acolher, querido. Terminei de fazer as malas rapidamente, fechei o zíper da mala e arrastei-a em direção à porta da frente. Mas assim que alcancei a maçaneta ela se abriu por fora. Lá estava Ryan. Atrás dele estavam Natalie e Little Leon. Ryan arrancou a mala da minha mão, seu tom instantaneamente misturado com irritação. Mãe, sério, você está velha demais para esse tipo de drama. Papai acabou de chegar do trabalho. Está exausto e agora você está fazendo uma cena. Você não pode mostrar a ele um pouco de compaixão? Esse filho que criei com minhas próprias mãos, que cresceu vendo Charles me dispensar com palavras frias e silêncios mais severos, claramente aprendeu os mesmos hábitos com Ryan. O pai dele era um professor respeitado, o chefe da família, o homem que mantinha tudo funcionando, e eu apenas uma dona de casa desbotada, uma figura de fundo. Ele havia esquecido há muito tempo como seu pai costumava se enterrar na pesquisa e na estabilidade enquanto Ryan era uma criança doente. Dentro e fora dos hospitais, era eu, só eu, quem o carregava às consultas, ficava ao seu lado durante todas as febres. E noites sem dormir, segurava nossa casa em ruínas com as próprias mãos. Natalie gentilmente cutucou o braço de Ryan, tentando alertá-lo com um olhar, mas Ryan simplesmente lançou-lhe um olhar furioso. Ele era totalmente filho de seu pai, arrogante, controlador e além da redenção. Quando eu não respondi, sua voz. Rose, outro pai de destaque, já me disse que foi apenas um encontro casual com SRT-ARP. Você está seriamente exagerando. Eu estava bem ali. Ela apenas disse que o sorvete estava bom e ofereceu a ele uma degustação. Porque você está transformando isso em um caso federal. Você sabe quanto tempo ela esperou pelo papai? Ele nunca se casou por causa dele.
Isso é amor verdadeiro. Em vez de ficar de mau humor e bancar a vítima, talvez você devesse tentar uma aula de yoga, ir a um salão de beleza ou algo assim. Pare de viver ressentido o tempo todo e vamos lá. Não é como se papai não estivesse lhe dando dinheiro. Olhe para a senhorita Harper, da mesma idade que você, mas tão graciosa, tão organizada. A energia dela está em outro nível e, honestamente, do jeito que você se deixou levar, não é só papai que fica desconfortável olhando para você. Fico enjoado só de pensar nisso. Você é avó agora e está fazendo birra sobre se mudar. O que você acha que os vizinhos vão dizer? Se meus colegas de trabalho descobrissem que minha mãe de 60 anos estava brigando com o marido como uma adolescente, eles ririam muito. Suas palavras, perfuradas como fragmentos irregulares, zumbiam em meus ouvidos, cada uma mais alta e mais crua que a anterior. Olhei para minha barriga. A verdade é que meus membros ainda eram delgados e meu rosto ainda mantinha seu formato. Um oval clássico, suave e proporcional. Era apenas meu abdômen que se destacava de uma forma tão acentuada que eu nunca conseguia esconder. Tudo começou quando eu estava grávida de Ryan. Ele foi posicionado para frente no útero, o que os médicos chamam de barriga pendular. As estrias eram profundas e generalizadas, e meus músculos abdominais estavam tão dilacerados que havia uma separação de 4 dedos. Charles estava terminando o último semestre de faculdade na época, conciliando estágios, entrevistas de emprego e intermináveis eventos sociais com colegas de todo o país. Mal tive alguns dias de descanso pós-parto antes de ser jogada no caos dos cuidados com o recém-nascido, cuidando de seus pais idosos e cuidando de toda a casa sozinha. À medida que Charles subia na carreira e sua renda melhorava, ele começou a ver meus empregos de meio período como uma mancha em sua imagem. Uma esposa trabalhadora, aos seus olhos, estava abaixo dele. Foi então que finalmente cedi e desisti de tudo. Me tornei dona de casa em tempo integral. Naquela época ninguém falava em recuperação pós-parto. Mal tive tempo para me curar. Por causa da falta de descanso, acabei com um leve prolapso uterino. Só anos depois, quando a mídia social explodiu, é que encontrei tutoriais de yoga online e comecei a seguir exercícios de recuperação por conta própria. Lentamente, pouco a pouco, eu me recomponho. Há muito tempo que sei que os meus sacrifícios não tinham valor real. Mas continuei me entorpecendo, fingindo que isso não importava. Eu terminei de discutir. Arranquei a mala das mãos de Ryan e saí pela porta sem olhar para trás. Leon começou a chorar atrás de mim, assustado com a súbita erupção de tensão. Meu coração apertou, mas me forcei a não me virar. Então a voz de Ryan soou como um tapa. Mesmo sem Vivian Harper, meu pai ainda seria procurado se você sair por aquela porta, nem pensasse em voltar. Meus olhos arderam. Como aquele garotinho que costumava me chamar de mamãe 100 vezes por dia com sua voz suave de bebê se transformou nisso. Como a criança que criei com cada grama de amor se tornou aquela que segurava a faca em meu coração. Arrastei minha mala escada abaixo. Um Porsche vermelho cereja rolou suavemente até parar no meio-fio. A janela desceu e lá estava ela, Samantha, seus óculos de sol enormes refletindo a luz da varanda, seu cabelo grisalho brilhando como metal polido no crepúsculo. Na nossa idade seu cabelo parecia inútil. Cada fio prateado em sua cabeça era um emblema de quem ela era, ousada, indomada e assumidamente ela mesma. Ela ergueu a mão adornada com grossos anéis de ouro e me deu um aceno dramático. Quando as namoradas se reencontram, não existem problemas. Tanques de gasolina cheios, basta dizer a palavra. Para onde vamos? Eu não pude deixar de sorrir. Graças a Deus pela Samantha. Contanto que eu a tivesse, talvez minha vida não fosse tão desesperadora, afinal. Nenhum lugar especial, eu disse suavemente. Vamos para sua casa. Primeiro ela morou em um centro espaçoso e alto, com quase 2.000 pés quadrados de espaço aberto cheio de luz que era inteiramente seu, independente, pacífico, assumidamente seu. Samantha nunca se casou e nunca invejou a chamada felicidade doméstica de ninguém. Ela viveu corajosamente, livremente, com mais radiância do que a maioria das pessoas jamais ousou sonhar. Eu costumava. Para dizer a ela que uma mulher sempre precisa de um homem em quem se apoiar, ela apenas riria e balançaria a cabeça. Olhando para trás agora é quase ridículo. A piada era comigo o tempo todo. Samantha pediu uma enorme comida para a viagem. Hambúrgueres, batatas fritas, frango frito e até 2 xícaras de sorvete de chocolate, os favoritos de todos os tempos do meu neto. Olhei para o sorvete, meus pensamentos vagando novamente. Não conseguia parar de ver aquele vídeo. Charles e Vivian tomando sorvete como adolescentes apaixonados. Samantha colocou o copo em minhas mãos e o frio me trouxe de volta à realidade.
Este é o seu sabor favorito. Coma antes que derreta. Eu coloquei uma mordida enorme na minha boca. Estava tão frio que meu cérebro latejava, mas estranhamente, pela primeira vez em dias meu coração não doeu mais. Depois do jantar, nós nos limpamos e desabamos em seu sofá enorme e incrivelmente confortável. Ligamos um filme, começamos a conversar e em algum lugar entre o riso e o silêncio adormecemos. Quando abri os olhos novamente, já era noite adentro. Sentei-me no sofá momentaneamente desorientado. Nenhuma tarefa esperando por mim, nenhum café da manhã para planejar, nenhuma tarefa para fazer. A noite se estendia diante de mim, vazia e desconhecida. Eu nem sabia o que fazer comigo mesmo. Samantha acordou pouco depois. Ela olhou para o relógio e sorriu. Parece que alguém não está voltando a dormir. Ela agarrou minha mão e me puxou em direção ao seu quarto, parando na frente do seu closet. Escolha algo para vestir. Ela disse com um sorriso. Essa sua roupa velha e cansada, jogue fora. Está derrubando toda a vibração. Pisquei a esta hora. Para onde exatamente estamos indo? Ela ergueu uma sobrancelha, os lábios se curvando em um sorriso travesso. Fora, é claro. Para que mais serve a noite? Eu hesitei. Vamos lá, somos duas mulheres idosas saindo tão tarde. E se algo acontecer como um roubo ou pior? Mas Samantha já tinha jogado um macacão de veludo roxo em meus braços. Pare de choramingar, vista isso. Acabei de comprar, é perfeito para você. Então ela pegou as chaves e correu em direção à porta. Estarei esperando no carro. Soltei uma risada impotente e balancei a cabeça. O que eu poderia fazer? Ela já estava na metade do caminho. Eu não poderia exatamente deixá-la ir sozinha. O que eu não esperava era para onde ela estava me levando. Uma boate. No momento em que paramos, meu estômago embrulhou. Eu a segui para fora do carro, segurando firmemente a ponta de sua jaqueta, como uma criança perdida. Eu nunca tinha pisado em um lugar como este antes. No momento em que passamos pela entrada, um jovem, claramente o gerente do bar, veio correndo, sorrindo de orelha a orelha. Senhorita Keane, não vejo você há dias. Como sempre, suíte VIP no andar de cima. Samantha jogou para ele as chaves do carro sem perder o ritmo. Claro, estacione e lave o carro e manda alguns charmers enquanto você faz isso. Eu a segui passando pela base movimentada da área do bar até uma escada ladeada por funcionários que a cumprimentaram como se ela fosse dona do lugar. Meu coração estava batendo forte. Minha pressão arterial devia estar muito alta. O que estamos fazendo aqui? Eu sussurrei. Não sei cantar, não sei dançar e definitivamente não bebo. Samantha me deu um tapinha no ombro, rindo alto e despreocupado. Querido. Ela disse, quando você está comigo, outra pessoa vai cantar, outra pessoa vai dançar, outra pessoa vai beber os malditos coquetéis. Tudo que você precisa fazer, ela piscou, é se divertir. Ainda estávamos conversando quando a porta da suíte se abriu. O gerente voltou, liderando um grupo de jovens, altos e elegantes, na faixa dos 20 ou 30 anos. Cada um parecia ter acabado de sair de uma passarela de moda. Senhorita Keane. O gerente sorriu. Aqui está a melhor seleção da casa. Você e seu amigo fazem a sua escolha. Samantha acenou para ele com um movimento do pulso. Obrigada, você pode ir agora. Assim que a porta se fechou, foi como se um sinal tivesse sido dado. Os rapazes avançaram suavemente, metade na direção dela, metade na minha direção. Um deles, com um sorriso infantil, ficou atrás de mim e gentilmente começou a massagear meus ombros. Outro sentou-se ao meu lado oferecendo uma bandeja com frutas fatiadas. Um terceiro se aproximou com uma taça de champanhe, inclinando-se ligeiramente e perguntando educadamente se eu gostaria de tomar uma bebida. E o último, o mais ousado do grupo, levantou a camiseta, apenas o suficiente para revelar um peito esculpido, abrindo um sorriso travesso. Ei, linda, quero sentir o quão rápido meu coração está acelerado. Oh meu Deus, este mundo enlouqueceu completamente. Quem chama uma mulher da minha idade de linda? Eu provavelmente era mais velho que a mãe dele. Fiquei ali sentado, congelado, sem saber para onde olhar, com as mãos estranhas no colo. Samantha estava dobrada, rindo do pânico absoluto em meu rosto. Ela me entregou uma taça de vinho tinto e abateu suavemente na minha. Elaine, você está se divertindo? Porque se você está feliz, então tudo vale a pena. Esta vida é nossa. É para ser vivido por nós mesmos. Naquele momento, senti como se estivesse vendo a Samantha que conhecia anos atrás. Selvagem, indomável, ferozmente independente. A mesma mulher que uma vez empurrou seu noivo traidor em um lago,
rompeu o noivado e construiu um império do zero. Uma mulher que transformou um coração partido em fortuna. Tomei um longo gole de vinho. Então veio o calor, a onda de liberdade se espalhando por mim. Eu não me sentia tão vivo há anos. Deus, foi bom. Acabei ficando na casa da Samantha. Era para ser temporário, mas no fundo eu já sabia que tinha dado o primeiro passo e não planejava voltar atrás. Na manhã seguinte à volta do clube, liguei para um advogado. Os papéis do divórcio foram enviados a Charles naquele mesmo dia. Ele não respondeu, nem uma única palavra. Mas eu não estava com pressa. Pensei em dar a ele alguns dias para pensar nisso. Deixa a realidade penetrar. Em vez disso, foi Ryan quem ligou. Desta vez seu tom foi visivelmente mais suave. Mãe, você não acha que é hora de deixar isso passar? Você não sente falta do Leon? Deixei escapar uma risada fria. Não se esqueça, foi você quem me disse que, depois que eu saísse daquela casa, não deveria me preocupar em voltar. Ele tentou-me persuadir por um tempo, mas quando percebeu que eu não estava me mexendo, sua voz ficou áspera novamente. O que há com esse acordo de divórcio? Porque você deveria receber uma parte da casa e das economias do papai. Você está planejando pegar nosso dinheiro e morar com um cara velho. Eu nem recuei. Fiquei calmo. Acredite, fui mais que generoso. Eu poderia ter levado tudo, 40 anos de casamento me dão esse direito, mas não o fiz. Dei ao seu pai uma chance de salvar a aparência, ou acrescentei, Coi, eu poderia simplesmente lançar aquele vídeo dele e Vivian e deixar sua preciosa universidade lidar com Falu. Vamos ver quem é humilhado. Então o tom de Ryan mudou, sua voz de repente misturada com fúria. Você não passa de uma velha amarga. Você nunca terá a classe que Vivian tem. Vá em frente. Continuo bancando a vítima. Quando papai finalmente se casar com ela, você se arrependerá de ter saído. Não me incomodei em responder. Desliguei no meio do discurso. Alguns dias depois, Natalie me ligou em segredo. Foi então que finalmente entendi porque Ryan de repente ficou tão desesperado para me ter de volta. Acontece que a vida de Charles desmoronou completamente sem mim. Eu cuidei dele por 40 anos com tanto cuidado que ele não conseguia nem se servir de um copo de água. Ele ainda trocava de roupa todos os dias. Mas agora a roupa dele, empilhada no banheiro, intocada e em ruínas, sem ninguém para cozinhar. Ele começou a pedir comida na lanchonete do andar de baixo, depois das refeições. Os recipientes simplesmente ficavam ali, bagunçando a mesa de jantar, a bagunça aumentando a cada dia. A princípio, Ryan disse a Natalie para ajudar a limpar seu pai. Mas Ryan nunca levantou um dedo em casa e Natalie já estava muito magra tentando fazer malabarismos com tudo. Ela simplesmente não conseguia administrar a zona de desastre de Charles. Eventualmente, Ryan contratou uma governanta através de uma agência para cuidar de seu pai. Mas as coisas mudaram. A mulher com cerca de 40 anos deu uma olhada em Charles, viu um professor com uma sólida pensão e economias e decidiu o que queria. Em um dia, Charles foi convidado para dar uma palestra fora da cidade. Ryan passou para ajudá-lo a fazer as malas. Ele abriu a porta do quarto e congelou. A governanta estava esparramada na cama de Charles. A princípio Ryan pensou que ela estava apenas sendo preguiçosa e correu para arrancar as cobertas, apenas para ser recebida com um choque frontal total. Ela não estava usando nada. Eu comecei a rir. Quando Natalie me contou, eu ri tanto que meu estômago doeu. Parecia algo saído de uma novela ridícula, só que agora nada disso tinha nada a ver comigo. Ryan perdeu a cabeça. Ele ligou para a agência imediatamente e admitiu na hora. E mais uma vez Ryan ligou para me implorar para voltar para casa. Simplesmente agradeci a Natalie por me contar a verdade e disse que passaria para ver Leon em alguns dias, mas não voltaria para aquela casa. Charles e Ryan deixaram perfeitamente claro aos olhos deles que eu nunca fui realmente uma esposa, nunca fui realmente uma mãe, apenas a governanta não remunerada mais conveniente que eles já tiveram. Na próxima vez que o vi, Charles Bennett estava do lado de fora do tribunal de família. Eu usava jeans e um moletom bege, meu cabelo recém-tingido de um castanho profundo, simples, casual, mas me sentia mais radiante do que nunca. Charles, por outro lado, estava vestido em seu habitual estilo acadêmico da velha escola, só que desta vez sua camisa branca estava amassada, o colarinho e as mangas desalinhadas. Ele nunca teria saído pela porta daquele jeito antes. Eu não zombei dele. Não havia mais sentido. Eu só esperava que a papelada fosse resolvida rapidamente. Tive uma sessão de yoga com Samantha naquela tarde. Quando Charles me viu, um lampejo de surpresa cruzou seu rosto. Elaine,
Você perdeu peso. O que não posso comer agora que você me deixou? Revirei os olhos. A perda de peso vem de um tratamento Thermage. O brilho é bom. A alfaiataria também não tem nada a ver com você. Os homens, tenham 16 ou 60 anos, nunca ficam sem ego. O que me pegou desprevenido foi que Charles não atacou. Em vez disso, ele olhou para mim com uma ternura dolorosamente forçada. Elaine, nós realmente temos que continuar com isso. Estamos casados há 40 anos. Somos como mãos esquerda e direita. Você sabe que não sou bom com palavras, mas nunca fiz nada realmente errado com você, Vivian e eu. Foi só uma reminiscência, só isso. Olhei-o diretamente nos olhos, calmo e claro. Charles, é óbvio que você não está bem, mas a verdade é que eu estou. Ele parecia ter mais a dizer, mas naquele momento uma voz gritou: Charles. Eu me virei. Vivian tinha acabado de sair de um táxi vestindo um terno de corte elegante e um lenço de seda delicadamente pendurado no pescoço. Apesar da idade, ela se comportava com o mesmo equilíbrio polido, graciosa, composta e perfeitamente equipada. Ela se aproximou de nós com um sorriso suave, como se aquela cena estranha fosse a coisa mais natural do mundo. Charles parecia confuso, apressando-se em explicar. Vivian veio-me apoiar. Ela ficou preocupada quando soube do divórcio. Você sabe, eu sempre vi como uma irmã. Eu ri baixinho. Isso parece familiar. 38 anos atrás você disse exatamente a mesma coisa. Você está hesitando em assinar os papéis ou espera jogar aquele jogo velho e cansado de novo? Esposa em casa, amante ao lado. Vivian era amigo de faculdade de Charles. Eles sempre mantiveram as coisas ambíguas o suficiente, insistindo que era o inocente. Eu já estava grávida de Ryan naquela época. Pelo bem do bebê e das mensalidades de Charles, me forcei a casar e fiz com que ele cortasse os laços com ela. Ainda me lembro dele gritando comigo, furiosa: você é só uma mulher ciumenta. Vivian e eu somos apenas amigos, nada mais. Daquele momento em diante, ele carregou aquela amargura como um rancor. Vivian era seu símbolo de juventude, sua fantasia inalcançável, e eu era a mancha que ele não conseguia lavar. Nunca elegante o suficiente, nunca refinado o suficiente, apenas uma mancha com a qual ele teve que conviver. Vivian estava diante de mim. Seu tom, calmo, sua postura, perfeitamente medida. Elaine. Se causei uma briga entre você e Charles, sinto muito mesmo. Mas, por favor, acredite em mim, nunca tive a intenção de interferir no seu casamento. Eu simplesmente não conseguia me livrar dessas memórias de juventude. Ela inclinou a cabeça na direção de Charles, seus olhos se encontrando em um olhar terno e persistente. Eu praticamente podia ouvir seu monólogo interior. Pobre Charles, preso em um casamento sem amor todos esses anos. Charles, é claro, não ousaria demonstrar um pingo de remorso na frente dela e, exatamente como eu esperava, um olhar gentil de Vivian e ele voltou ao seu tom condescendente. Vivian, não perca tempo. Ela não entenderia nosso vínculo. Ela nunca fez isso. Se o divórcio é o que ela quer, serei uma pessoa melhor e a deixarei ir. Charles, Vivian, os dois se trocando bem na minha frente era o suficiente para fazer qualquer um engasgar. Mas a verdadeira comédia surgiu no momento em que Vivian viu o acordo de divórcio. Sua expressão serena quebrou em um instante. O que é isso? Por que ela deveria receber tanto de sua propriedade? Isso é completamente injusto. Ela praticamente gritou. Eu sorri. O que eu tiro deste casamento não é da sua conta, ou aquelas memórias queridas entre vocês dois só sobreviverão com um saldo bancário saudável. Isso atingiu um nervo. O rosto de Vivian enrijeceu. Não, Charles, não tenho uma ideia errada. Só estou preocupado que ela esteja se aproveitando de você. Você sempre foi muito gentil. Não quero que ela vá embora com tudo pelo que você trabalhou. Charles assentiu gentilmente, sua voz gotejando um falso calor. Eu sei que você nunca se importou com dinheiro. Construímos tudo do nada juntos. Você não é do tipo a ser materialista. Eu estava exausto com o seu pequeno jogo patético. Charles, eu disse que você assina este contrato hoje ou vou levar esse vídeo diretamente no escritório do seu departamento. Vamos ver como a faculdade reage ao seu estimado professor empurrando sua esposa pela porta para que ele possa reacender uma nova chama. Olhei para Vivian, deixando minhas palavras se acalmarem, antes de adicionar, lentamente e deliberadas. Arranhe isso. Não é uma nova chama, uma antiga, apenas um fantasma de 30 anos atrás. Volte de volta para uma segunda chance. Vivian abriu a boca para se encaixar,
mas se pegou ainda agarrado à sua imagem equilibrada e elegante. Seu rosto corou, carmesim, sua mandíbula cerrada tão apertada que pensei que seus dentes pudessem rachar. A única coisa pela qual fiquei realmente grata em todo esse casamento foi o quão bem eu conhecia as fraquezas de Charles por um homem como ele. Perder o rosto na instituição à qual dedicou toda a sua vida era pior que a morte. Então, sim, saí daquele tribunal com meu certificado de divórcio e parcela sólida de seus ativos. Enquanto assinamos os documentos finais, Charles ainda estava tentando impressionar Vivian. Não se preocupe, querida, ele disse, inchando o peito, ainda posso escrever papéis, liderar pesquisas. O dinheiro vem e vai, mas eu sou o ativo aqui. Eles saíram de ombro a ombro, parecendo presunçosos e satisfeitos. Vivian olhou de volta para mim com um sorriso presunçoso. Você se arrependerá disso. Ela disse que você acabou de perder um homem extraordinário. Eu sorri de volta e respondi, Cully, ele tem 60 anos. Se ele ainda pode ser chamado de homem, provavelmente é graças à medicação. Mas ei, se você estiver feliz em tirar as sobras que joguei, seja meu convidado. Eles ficaram surpresos demais para falar, apenas ficou lá sem palavras. A vida após o divórcio acabou sendo ainda mais clara e mais alegre do que eu imaginava. Samantha Flatu se recusou a me deixar sair. Ela se agarrava a mim todos os dias como um parceiro alegre no crime. Eu ainda acordei cedo, mas não para preparar o café da manhã ou as camisas de ferro. Agora comecei minhas manhãs com um copo de água e meia hora de yoga à luz do sol. Eu regava as plantas, preparei o chá, enrolada em uma cadeira de balanço na varanda com um livro e esperei que Samantha acordasse para que pudéssemos tomar café da manhã no Little Diner na esquina. Até conversamos sobre a adoção de um cachorro e um gato apenas nós dois, construindo nossa própria versão de uma comuna sénior de espírito livre. De repente, meus dias estavam cheios de coisas pelas quais aguardam. Os dias de Charles, por outro lado, caíram constantemente no caos. Ele e Vivian registraram silenciosamente o casamento. Ryan, é claro, ficou emocionado. Ele disse em particular Natalie, claro, minha mãe levou metade dos bens do pai, mas ela é velha demais para ter mais filhos. Quando ela morrer, tudo voltará para mim de qualquer maneira. Além disso, papai, casar Vivian é uma coisa boa. Ela não tem filhos. Quem sabe, talvez ela até me ajude financeiramente. Quero dizer, ela está vivendo o dinheiro do meu pai. Agora ela terá que ficar do meu lado bom. Quando Natalie me disse isso, lembrei-lhe de ter cuidado para proteger suas próprias finanças. Vivian não se parecia com alguém que se casou por amor. Todo o seu comportamento gritou status e dinheiro. Somente Charles e Ryan ainda podiam acreditar em alguma fantasia sape de um primeiro amor inesquecível após 40 anos. Com o passar do tempo, a vida de Charles se transformou em um show de comédia que Samantha e eu rimos durante o chá da tarde. Sua primeira luta real sobre Charles Ping se levantando e espirrando no assento do vaso sanitário. Vivian estava furioso. Disse que ele tinha que se sentar a partir de agora ou pelo menos apontar melhor. Charles explodiu. Eu sou um homem. Sentar para fazer xixi não me faz diferente de uma mulher. Vivian não estava tendo isso. Ela estalou naquela época. Talvez pegue algo para sua próstata para parar de driblar como uma torneira quebrada. E ela não disse isso em particular. Ela disse durante um jantar em família em frente a Ryan e Natalie. Qualquer queda da autoridade que Charles pensasse que ele tinha era completamente esmagado. Vivian não fez nenhum trabalho doméstico. Ela enviou suas roupas para limpador a seco, exigia refeições de restaurantes todas as noites e contratavam serviços de limpeza a cada 2 dias. O salário mensal de quase $20.000 de Charles desapareceu como água em um ralo. Às vezes me perguntava, depois de lidar com todos os argumentos mesquinhos e bagunça doméstica, se Charles ainda viu seu amante perfeito da mesma maneira. A primeira vez que Ryan estendeu a mão após o divórcio foi de 2 dias em uma viagem que eu fiz com Samantha. Sua voz estava frenética ao telefone. Mãe, papai está no hospital. Ele foi atacado. É sério. Você pode vir vê-lo? Apenas por causa dos velhos tempos. Eu levantei uma sobrancelha. Não é o trabalho de Vivian agora? Afinal, ela é a esposa. Houve uma pausa. Então ouvi Natalie gritar ao fundo. Foi o ex-marido de Vivian e seu filho que o atacaram. Eu congelei. Espere, o quê? O mesmo Vivian que alegou amar apenas Charles a vida toda tinha um marido e um filho. Tanta coisa por esse amor eterno ao longo da vida. Tudo bem, eu disse. Envie-me o endereço do hospital. Eu vou. Então eu desliguei o segundo. Peguei o telefone, virei-me para Samantha e derramei a história toda.
Ela riu tanto. Ela estava limpando as lágrimas, mas ainda conseguiu dizer: Sagrada, garota, você absolutamente tem que ir ver isso. Você não pode perder esse dourado caiu do momento da graça. Eu também ri, depois virei o carro e terminei nossa viagem mais cedo, porque, sim, alguns destroços de trem são deliciosos demais para serem assistidos à distância. Antes de ir para o hospital, liguei para Nathalie para confirmar o número da sala e perguntar o que diabos realmente havia acontecido. O que ela me disse estava além de qualquer coisa que eu imaginei. Acontece que Vivian não tinha sido casado antes. Ela se casou várias vezes, e cada relacionamento era mais caótico que o anterior. Seu marido mais recente foi um desastre ambulante. Beber, jogar, brigar o set completo. Cansado disso, Miss Vivian estava de olho em Charles, um professor universitário com status de poupança e uma pensão constante. Aos olhos dela, ele era um fundo de aposentadoria ambulante. Ela doce conversou com o marido em um baile de divórcio, prometendo-o: uma vez que eu proteger os ativos de Charles, voltaremos a se reunir. E por um tempo funcionou. Ela se mudou com Charles, interpretou o companheiro perfeito, cortou todo o contato com seu ex. Mas é claro que pessoas como seu ex não desaparecem. Seu ex não levou a traição em silêncio. Ele apareceu no Charles College com seu filho biológico na ponta do pé e entrou em um tumulto completo. Bem em frente à sala de aula, ele apontou para o rosto de Charles e gritou: Você acha que é um professor nobre? Você não é nada além de um destruidor de casas. Então ele deu um soco e outro bateu tanto Charles que acabou machucando, sangrando e se humilhou totalmente na frente de seus alunos, nada menos. Para um homem que construiu toda a sua identidade em torno da respeitabilidade e da reputação, foi um golpe fatal. Ele caiu no local. Quando cheguei ao hospital, Charles havia acabado de recuperar a consciência. Ele levantou a mão fracamente e murmurou: Vivian, você pode me pegar um copo de água? Suspirei. Então peguei a água para ele. De qualquer forma. Ele tomou um gole, piscando, lentamente, confuso. Demorou alguns segundos para que seu olhar se concentrasse em mim. Assim, seu rosto mudou. Vergonha, constrangimento, arrependimento, desespero, tudo piscando em sua expressão antes de se estabelecer em um cinza maçante e sem vida. Elaine, ele colocou. Eu cometi um erro. Eu realmente fiz. Podemos voltar para como as coisas costumavam ser? Eu sorri fracamente. Se você me pedisse um pouco mais cedo, seus olhos se iluminaram-se a pegar à esperança. Eu teria dado um tapa em você no rosto para acordá-lo. Eu disse, sorrindo docemente. Mas agora tenho medo de que um tapa possa matá-lo e não estou com vontade de ser acusado de assassinato. Ele ficou atordoado, olhos sem palavras caindo no chão. Você não era assim antes, ele murmurou, a voz tremendo. Você nunca gritou comigo. Você costumava fazer tudo o que eu disse. Eu realmente não fui assim antes. Eu costumava ser afiado, tênis e ousado, claro sobre o que amava e o que odiava. Essa é a mulher que se tornou amiga de Samantha, duas almas atraídas uma pela outra porque nenhum de nós gostava de jogar pequeno. Eu costumava amar ferozmente, dar tudo ao que eu escolhi, mas escolhi errado. Décadas de resistência silenciosa me deduzem até minhas bordas mais afiadas. Wordsmith. Tornei-me tímido, hesitante, ensaiando todas as frases na minha cabeça antes de falar apenas para evitar desencadeá-lo. Mas não era quem eu era. Esse foi o papel que as mulheres da minha geração foram ensinadas a desempenhar. Seja macio, fique quieto, seja agradável. Charles continuou divagando, chorando, se desenrolando como um homem desequilibrado. Pressionei o botão de chamada para a enfermeira e fui embora sem olhar para trás. Mais tarde, Ryan me chamou repetidamente, tudo pela mesma razão, implorando por ajuda. Vivian, ao que parece, não estava fazendo nada para o homem na cama do hospital, mas ainda gastando seu dinheiro como um emprego em período integral. A pior parte, seu ex-marido e seu filho se mudaram para a casa de Charles. Se não fosse pelos contusões que Vivian ocasionalmente tentava cobrir, eles quase pareciam uma família grande, distorcida e feliz. Ryan tentou expulsá-los, mas o ex de Vivian não foi uma tarefa insuficiente. Ryan não foi páreo. O homem até fez uma oferta ousada. Você quer que Vivian se divorcie dele? Tudo bem, tenha Charles. Entregue tudo e saia. Penile-se e Charles. Seu trabalho já se foi há muito tempo. Quais poucas economias que lhe restavam estavam drenando rapidamente. Ele não podia mais comprar uma enfermeira. Claro, Ryan não concordaria com nada disso. Agora ele estava se afogando na bagunça, rindo de todos, trazendo sua frustração para casa.
Natalie começou a me visitar com Leon e eu podia sentir algo mudando nela. Um peso silencioso, um peso em sua voz. Eu sabia o que era. Ele estava pensando, divórcio. Talvez seja o melhor. Pelo menos ela ainda tem tempo. Ela é jovem. Ela tem a chance de sair antes de ficar presa em um casamento que drena sua vida. E eu não quero que Leon cresça aprendendo a tratar mulheres de alguém como Ryan. Eu perdi 40 anos em um homem que nunca me merecia. O tempo não rebobina. O que está perdido não pode ser recuperado, mas ainda espero que toda mulher neste mundo encontre coragem de amar e ser amada profundamente e totalmente e, quando o amor se for, que ela sabe quando ir embora, nunca se incorrer à indiferença de alguém. Que minha vida seja um espelho e que a sua nunca precise refletir a minha. Eu sempre pensei que ela não poderia viver sem mim. Eu sempre acreditei que Elaine ficaria ao meu lado pelo resto da minha vida. Ele estava tão quieto. Em 40 anos de casamento, ela nunca realmente levantou a voz para mim. Mesmo quando ela ficou chateada, foram apenas algumas queixas suaves. Então ela voltaria a passar minhas camisas e cozinhar meu jantar. Para mim, ela era apenas uma dona de casa, uma mulher que desistiu de tudo por sua família, uma mulher sem uma identidade própria. Seu mundo inteiro girou ao meu redor e nosso filho. Eu nunca imaginei que ela fosse embora. Eu nem achava que ela era capaz de sair. O que eu senti por ela não era amor. Na verdade, não. Era hábito, familiaridade. Mas a verdade é que a mulher que demiti por 40 anos acabou sendo mais forte o tempo todo. Primeiro, eu apenas pensei que algo estava errado. Ela começou a falar com mais propósitos. Parou de concordar com tudo sem dúvida. Ela mudou o penteado, tingiu o cabelo e começou a se vestir com uma vantagem nítida e confiante. Eu pensei que era apenas um faz, até o dia em que ela me entregou esses papéis de divórcio. Foi quando eu percebi que Elaine havia mudado e não era temporário. Fiquei furioso. Eu até pensei que ela havia perdido a cabeça. Eu era o marido dela, o chefe da casa. Como ela ousa falar sobre divórcio? O que ela já fez para ganhar uma parte dos meus ativos? Mas seus olhos naquele dia, calmo, claro, resoluto, me disseram que não era uma discussão, era uma declaração. Tentei detê-la, tentei conversar, censando com ela, dizendo coisas como: nós muito velhos para esse tipo de drama. Até tirei fotografias velhas de nossos dias mais jovens, esperando mexer algo em seu coração. Mas tudo o que ela disse foi: Charles, terminei de fingir, terminando. E naquele momento eu percebi algo que nunca entendi totalmente em seu coração. Não significava mais nada. Após o divórcio, eu disse a mim mesma que fui embora com dignidade. Pelo menos eu ainda tinha Vivian. Vivian foi elegante, polido, refinado primeiro de qualquer maneira. Mas a vida tem uma maneira de descascar a fachada. Ela tinha altos padrões. Toda a superfície tinha que ser limpa profissionalmente. Todas as refeições tinham que vir de um restaurante sofisticado. Cada artigo de roupa tinha que ser limpo a seco. Ela não tocou em tarefas domésticas. Nem mesmo o sabão das mãos foi reabastecido, a menos que eu tenha feito isso sozinho. Nossa primeira luta foi sobre o banheiro. Eu deixei o assento bagunçado. Ela me disse a partir de agora: eu deveria sentar para fazer xixi. Eu gritei: eu sou um homem. Ela retrucou de volta: em seguida, aprenda a mirar ou levar algo para sua próstata. Ela disse isso na frente do meu filho e Nora. A vergonha que senti naquele momento foi pior do que quando não consegui minha bolsa de estudos. Todos esses anos atrás. Quando aterrissei no hospital, a única pessoa que eu queria ver era Elaine. Ela veio, estava parada à beira da cama, os olhos compostos e compostos, frios e distantes. Foi quando eu realmente entendi que ela se foi. Eu implorei que ela voltasse. Ela sorriu. Se você me implorasse mais cedo, ela disse, talvez eu teria um tapa em você acordado, mas agora tenho medo de que um tapa possa matá-lo e não estou interessada em uma acusação de assassinato. Depois que ela saiu, chorei pela primeira vez em 40 anos. Eu realmente chorei. Eu nunca realmente entendi Elaine. Ela não era fraca, era gentil, gentil. Ela não ficou porque não podia sair. Ela ficou porque escolheu. Mas passei 40 anos moendo seu espírito para baixo até que não havia mais nada a dar. E quando ela se afastou, ela levou com ela a mulher que já mamou sem condições. O que ela deixou para trás foi uma bagunça que eu não conseguia limpar. Vivian nunca esteve em casa, não da verdade, não da maneira que eu pensei que ela seria. Tudo que ela trouxe para a minha vida foi seu ex-marido, filho e seus esquemas. Tornei-me seu atum pessoal, solitário, usado e patético. Eu me arrependo. Claro que sim.
Mas o crueste Elaine ficaria ao meu lado pelo resto da minha vida. Ela estava tão quieta. Em 40 anos de casamento, ela nunca realmente levantou sua voz para mim. Mesmo quando ela ficou chateada, foram apenas algumas queixas suaves. Então ela voltaria a passar minhas camisas e cozinhar meu jantar. Para mim, ela era apenas uma dona de casa, uma mulher que desistiu de tudo por sua família, uma mulher sem uma identidade própria. Seu mundo inteiro girou ao meu redor e nosso filho. Eu nunca imaginei que ela fosse embora. Eu nem achava que ela era capaz de sair. O que eu senti por ela não era amor. Na verdade, não. Era hábito, familiaridade. Mas a verdade é que a mulher que demiti por 40 anos acabou sendo mais forte o tempo todo. No começo, eu apenas pensei que algo estava fora. Ela começou a falar com mais propósitos. Parou de concordar com tudo sem dúvida. Ela mudou o penteado, tingiu o cabelo e começou a se vestir com uma vantagem nítida e confiante. Eu pensei que era apenas uma fase, até o dia em que ela me entregou esses papéis de divórcio. Foi quando eu percebi que Elaine havia mudado e não era temporário. Fiquei furioso, chocado. Eu até pensei que ela havia perdido a cabeça. Eu era o marido dela, o chefe da casa. Como ela ousa falar sobre divórcio? O que ela já fez para ganhar uma parte dos meus ativos? Mas seus olhos naquele dia, calmo, claro, resoluto, me disseram que não era uma discussão, era uma declaração. Tentei detê-la, tentei falar com sentido dela dizendo coisas como se estivéssemos velhos demais para esse tipo de drama. Até tirei fotografias velhas de nossos dias mais jovens, esperando mexer algo em seu coração. Mas tudo o que ela disse foi: Charles, terminei de fingir. E naquele momento eu percebi algo que nunca entendi totalmente em seu coração. Eu não significava mais nada. Após o divórcio, eu disse a mim mesma que fui embora com dignidade. Pelo menos eu ainda tinha Vivian. Vivian era elegante, polido, refinado no início de qualquer maneira. Mas a vida tem uma maneira de descascar a fachada. Ela tinha altos padrões. Toda a superfície tinha que ser limpa profissionalmente. Todas as refeições tinham que vir de um restaurante sofisticado. Cada artigo de roupa tinha que ser limpo a seco. Ela não tocou em tarefas domésticas. Nem mesmo o sabão das mãos foi reabastecido, a menos que eu tenha feito isso sozinho. Nossa primeira luta foi sobre o banheiro. Eu deixei o assento bagunçado. Ela me disse a partir de agora, eu deveria sentar para fazer xixi. Eu estalei, sou um homem. Ela levou de volta então que aprendeu a mirar ou levar algo para sua próstata. Ela disse isso na frente do meu filho e Nora. A vergonha que senti naquele momento foi pior do que quando não conseguir minha bolsa de estudos todos esses anos atrás. Quando aterrissei no hospital, a única pessoa que eu queria ver era Elaine. Ela veio. Ela ficou parada à beira da cama e com os olhos compostos, frio e distante. Foi quando eu realmente entendi que ela se foi. Eu implorei a ela voltar. Ela sorriu. Se você me implorasse mais cedo, ela disse, talvez eu teria dado um tapa em você acordado, mas agora tenho medo de que um tapa possa matá-lo, e não estou interessada em uma acusação de assassinato. Depois que ela saiu, eu chorei. Pela primeira vez em 40 anos. Eu realmente chorei. Eu nunca realmente entendi Elaine. Ela não era fraca, era gentil. Ela não ficou porque não podia sair. Ela ficou porque escolheu. Mas passei 40 anos moendo seu espírito para baixo até que não havia mais nada a dar. E quando ela se afastou, ela levou com ela a mulher que já mamou sem condições. O que ela deixou para trás foi uma bagunça que eu não conseguia limpar. Vivian nunca esteve em casa, não da verdade, não da maneira que eu pensei que ela seria. Tudo o que ela trouxe para a minha vida foi seu ex-marido, filho e seus esquemas. Eu me tornei seu caixa eletrónico pessoal, solitário, usado e patético. Eu me arrependo. Claro que sim, mas a parte mais cruel do arrependimento é saber que ela nunca olhará para trás. Elaine está vivendo melhor do que nunca e eu não tenho mais nada além de lembranças e um tipo amargo de tristeza.